Isaías 41, verso 10. Amém? O livro do profeta Isaías, você abriu a Bíblia no meio assim, vai aparecer, mas acho que a gente está colocando na tela aí também, não está? Diz assim: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Repita comigo assim: a mão direita vitoriosa do Senhor é o meu socorro. Pode sentar, por gentileza, queridos. Vamos compartilhar a palavra do Senhor agora com você, sobre o tema fortalecidos na fé. A nossa fortaleza, a nossa força é o Senhor. Ai de nós se não tivéssemos tomado aquela boa decisão de receber a Jesus como Senhor da nossa vida. Talvez se você ainda não fez essa noite ou está de forma enfraquecida em seu relacionamento com o Senhor, é a hora da retomada. Mas graças a Deus, e por isso mesmo nós estamos no templo para adoração, e também para receber fortalecimento do Senhor. Quando ocorreu a época da conquista de Jerusalém, que encaminhou toda a conquista da terra prometida pós Moisés, o povo de Israel estava para derrotar os jebuseus, e fizeram isso com muita propriedade, conquistaram as terras, dividiram os despojos, as tribos tomaram as possessões. Mas quando isso estava para acontecer, quando Moisés foi levado pelo Senhor, a passagem de ministério, a passagem de liderança foi para Josué. E a palavra de Deus fala em Josué capítulo 1, verso 9, que Josué precisou ser animado pelo próprio Deus para continuar a obra que Deus estava fazendo por meio de Moisés. O texto diz em Josué 1:9, Deus falando com ele assim: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você, por onde quer que você andar. Em tempos difíceis, em tempos de crise, como esse que nós estamos vivendo, em momentos em que muitos estão desistindo na fé, ou estão caindo, declinando, enquanto deveriam ter acréscimo, como nós compartilhamos nessa manhã na mensagem da celebração 1, nós precisamos desses encorajamentos, dessa motivação para avançar, para continuar, para não desfalecer. Precisamos disso, às vezes, até no levantar pela manhã, quando você vai enfrentar, igual já daqui a pouquinho, a segunda-feira, não é? Interessante, né? O domingo deveria ser, domingo é o final de semana, né? Sexta, sábado, à noite até, deveria ser aquele tempo de revigorar, mas você chega na segunda e fala assim: ou vontade de não ir trabalhar e ficar em casa, ou vontade de continuar dormindo, aqueles que acordam cedo, não é? Tem alguns que não conseguem ficar sem acordar cedo, igual eu, né? Já estou naquela fase que você acorda sem querer e pronto, acabou. Mas tem aqueles que, não é?
Os adolescentes, então, a minha filha, a gente tem que ficar Thalita e coloca despertador 1, despertador 2, e aí, né, porque pela manhã não é fácil. Olha lá, ela olhando com olhos bravos para mim agora. Dá para ver só o olhinho assim, ó. Mas eu não estou falando só da Thalita. Quantos são assim? Não só por causa do acordar cedo, mas por causa de sentimentos que estão vindo nesse tempo difícil, de quantas situações em que está se abatendo as pessoas, a depressão, sentimento de incapacidade, isso tudo emocional, é a doença do século, né? A ansiedade, a depressão, chega a encaminhar para o pânico, sabe? Nessas horas, nesses tempos que nós estamos vivendo, nem remédio traz solução. Remédio é um paliativo, mas a solução está no Senhor, no fortalecimento na fé. Ele diz: não te mandei eu? Seja forte e corajoso, eu estou com você por onde quer que você for. Essa garantia nós temos em Mateus capítulo 28, verso 20. O próprio Senhor Jesus nos garantiu: eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Levante sua mão comigo aqui. Eu não sei se você está passando por esse tempo, depressão, ou sentindo incapaz, as coisas estão apertadas, mas levanta bem alto, porque é hora de ser corajoso. Repita comigo: o Senhor é o meu socorro na hora da angústia, eu não temerei, pois Ele está comigo, Ele é o Senhor da vitória. Dê uma grande glória para o Senhor Deus. Sabe qual é o segredo? Que não deveria ser segredo, né? Mas para muitos parece que é uma coisa assim absurda falar sobre isso. Para que venhamos a ter uma vida realmente equilibrada. O que eu vou dizer agora é totalmente antagônico da visão natural humana. Porque o que nós recebemos de treinamento, recebemos de palavras de pessoas que são ligadas à motivação, é que você pode tudo, a força está dentro de você, você tem capacidade, você só precisa se esforçar, olhe para dentro de si, há um brilho interior em você, você é capaz. Quantas pessoas já ouviram isso? Em treinamentos de empresa corporativa, no YouTube, gente ganhando muito dinheiro com essas coisas. Há um tempo atrás, um desses palestrantes mesmo, muito famoso, não é? Suicidou. Mas qual é o problema? Isso não é verdade? Não. Só é verdade, e só será verdade para você, se realmente o brilho estiver em você. E o brilho é o Espírito Santo. É o Senhor Deus, sol da justiça. Aí sim, não é uma luz sua própria, mas é a luz do Senhor brilhando em você. Então, qual é o pulo do gato aí? Qual é a situação que pode mudar a nossa vida? Dependência na fé. Que é isso? É exatamente o contrário que nós estamos recebendo. Você não precisa de ninguém, você é capaz, você vai fazer acontecer, você pode. Mas a palavra do Senhor diz diferente. O Senhor Jesus diz assim: sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, vocês não vão a lugar nenhum. Agora comigo, você pode derrubar muralhas. Comigo, você pode andar sobre as montanhas. Comigo, se você estiver cansado, você vai voar como águia, pois aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É promessa do Senhor. Mas olha o que a palavra de Deus fala em Provérbios, capítulo
capítulo 3, versos 5 e 6. Olha, eu insto a você e te trago aqui para pedir a você que, caso você esteja passando por situação difícil, transforme esse versículo no versículo da sua manhã. Esses dois versículos. Coloque na tela de seu smartphone, porque a primeira coisa que muitos fazem pela manhã não é orar, é pegar o celular. Se tiver na tela, no lugar de uma foto, de uma paisagem, você colocar esses versos, as coisas podem mudar. Os mais antigos, pendure lá no pinguim da sua geladeira. Mas não deixe que essa palavra de Deus passe batido por você. Olha o que diz, Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. Então, primeiro ensino dos versos aí, e é do sábio Salomão. Confiança no Senhor, fé nele. Repita comigo, fé no Senhor. Imagina que pela manhã você sente na sua cama lá que Deus deu para você, com aqueles travesseiro macio de penas de ganso, que só você tem, ou aquela espuma da NASA, como muitos compram aí aqueles travesseiros de espuma da NASA. Aí você senta, coloca a sua mente no lugar, fecha os olhos, não para dormir, mas para falar com o Senhor, ou pode ser de olhos abertos, porque o seu olho ainda nem está enxergando nada direito. Fé no Senhor é o que eu preciso agora. Antes de pôr os pés no chão, porque tem gente que ainda fala assim, eu vou já pisar no chão com o pé direito para começar bem. Isso não vai mudar nada na sua vida. Mas número 1, repita comigo, fé no Senhor. Segundo, olha o que Salomão fala, e não te estribes no teu próprio conhecimento. Aí tem outra palavra que vai dizer entendimento ou sabedoria, ou seja, não acredite em si mesmo. Olha, é isso que ele está dizendo aqui. Não acredite em si mesmo. Não acredite no que você sabe. Que doideira. Mas os ensinos aí fora estão falando diferente. Os grandes motivadores estão dizendo que você tem que acreditar em você. Você tem que partir para cima com aquilo que você tem. Olha o que Salomão diz, não acredite no teu próprio conhecimento, não acredite em você. É essa a realidade. Vamos repetir então? 1, 2, 3 e... Fé no Senhor. Não acredite em mim mesmo. Você vai ter coragem de falar isso? Vai falar a depressão então que vai acabar de me matar, Senhor. Mas aí é que vem. Essas é para cuidar de você. Vem a terceira. Reconheça o Senhor como guia de todos os teus caminhos. Tem uma palavra que, a tradução que deve estar para vocês aí, reconheça-o em todos os teus caminhos. Olha, está dizendo, reconheça o Senhor como guia em todos os teus caminhos. Ou seja, reconheça o Espírito Santo como diretor da sua vida. Então vamos repetir comigo agora. Reconheça o Espírito Santo como diretor da minha vida. Vocês estão anotando isso, gente? Vai mudar a sua história. Aquele que depende do Senhor sabe, meu irmão, minha irmã, que o Senhor é o diretor. É Ele quem dirige. É Ele quem tem o melhor para você. A palavra de Deus fala, e é um texto que eu gosto muito, nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais passou pela mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E agora, Salomão fala que desta oração é a oração da vitória. Olha só, ele diz, 4 pontos, e Ele vai endireitar as tuas veredas. A tradução mais livre, atualizada desta passagem do hebraico para a nossa língua portuguesa, diz o seguinte, e Ele vai dar a melhor direção para você. Então, seria assim, fé no Senhor, não acreditar em mim mesmo, tê-lo como guia do meu dia e crer que Ele vai fazer o melhor. Vamos repetir? Por último agora, crer que Ele vai fazer o melhor. Levante suas mãos. Eu creio que Ele tem o melhor para mim. Uau!
Aí agora imagina, fé no Senhor, sentadinho na sua cama, antes de pisar no chão. Não vou acreditar em mim mesmo, vou reconhecer o Senhor como Deus do meu caminho, pois Ele sabe o que é melhor para mim. Essa é a melhor oração. Aí você levanta, já está na mão de Deus. E sabe de uma coisa? Estando na mão de Deus, a palavra no Salmo que muita gente deixa aberta a Bíblia, aquela página que já está até amarela em algumas casas. Uma vez eu preguei uma mensagem como essa e citei esse texto, uma pessoa que tinha, um empresário que tinha a Bíblia aberta no Salmo 91. No negócio dele as páginas realmente eram amarelas e ele nunca tinha lido, porque ele tinha escutado que era proteção. E aquilo impactou a vida dele. Testemunho que ele contou para mim. Mas tem muita gente que tem o Salmo 91 aberto, mas não tem o Salmo 91 como vida. E diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O Salmo 37:5 corrobora: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Sabe, é fé o que nós precisamos, dependência plena de Deus. Se você pegou essa oração para o seu dia, Provérbios capítulo 3, verso 5 a 6, pode saber de uma coisa: vai dar certo. Salomão estava dando uma dica para pessoas que podem alcançar sucesso. O sucesso que vem de Deus, queridos, não é o sucesso que o homem vê, não é o sucesso da forma do ser humano, é o sucesso que Deus planejou para você, e é o melhor. Uma outra ação para que nós venhamos a ser fortalecidos na fé, mesmo força, ou crer na força do Senhor, entender essa força como Josué entendeu, essa dependência de Deus e fazer essa oração. E em terceiro lugar, é dedicação por fé. Mas o que quer dizer isso, pastor? Meu irmão, minha irmã, cada uma das ações de nossos dias, cada uma das nossas intenções, cada projeto, cada investimento, tem que ser balizado na fé no Senhor. Nesses tempos agora, muitos são os que estão investindo, mesmo que seja pouquinha coisa, ou vai lá, investe em criptomoedas, ou faz um investimento na Bolsa de Valores por Homebrook, e depois fica preocupado lá com as quedas da Bolsa de Valores, ou compra dólar, ou então vai lá e sonha em ser um empreendedor em alguma área, ou faz alguma projeção de futuro, financiamento, ou outras coisas, e entram em desespero. Qual é o problema para nós como filhos de Deus nesses casos? O problema, queridos, é se nós não perguntarmos ao Senhor, o diretor da nossa vida, o que nós temos que fazer. Quando nós ouvimos Deus para as decisões mais simples da nossa vida, nós também vamos ouvi-lo para aquelas que são as mais importantes. Se você só achar que vai buscar ouvir Deus para as coisas muito grandes, essas coisas são muito grandes, né, são coisas impossíveis, só Deus pode fazer, é porque, na verdade, você nunca vai buscar a direção de Deus. Pois quem busca nas pequenas coisas é que vai buscar nas grandes. Pois quem busca nas pequenas coisas, busca em todas as coisas. Quando nós achamos que aquilo que nós podemos estender as mãos e realizar sem dependência de Deus, nós vamos fazer a pequena coisa e vamos esquecer quando nós dependemos mesmo das grandes coisas que só Ele pode fazer. E aí entra-se o desespero, a incredulidade, a desconfiança, a dúvida no que Deus pode fazer. Se eu tenho toda a condição de estender as mãos e pegar esse copo aqui sem depender nada de Deus, e nem pensar que preciso glorificar a Deus porque Ele deu força aos meus braços, e começar a buscar lá na origem, por que eu estou tendo força nos braços? Porque foi Ele quem me deu o alimento, é Ele que me protege dos vírus, de Covid-19, da gripe,
da doença, é Ele que mantém a minha saúde, é Ele que me livra da bala perdida, do homem mau. E se eu não for capaz de começar a agradecer a Deus, porque é Ele que abriu a porta de emprego para a minha vida, meu sustentador, me deu uma família para sobreviver, não aprender isso. E olha, só por levantar um copo, quantas coisas Deus fez por mim para fazer isso. Quando eu depender de uma cura miraculosa, de uma porta aberta que o mundo não vai abrir para mim, eu não vou acreditar no que Deus pode fazer. Isaías capítulo 12, verso 2. O profeta falando para Israel em um tempo de dificuldade. As portas da destruição, da invasão de domínio estrangeiro. É como o que está acontecendo hoje lá no Oriente do Leste Europeu. Um país pequeno sendo avassalado por um país com um império poderoso militar. É o que nós estamos vendo aí nos jornais. Era a mesma coisa que estava para acontecer com Israel, em ser invadido pelo império assírio, força excomunal. Não havia chance. Mas olha o que Isaías apregou, a palavra do próprio Deus, para trazer ao povo. Ele diz: Deus é o meu Salvador, eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder, Ele é o meu Salvador. E aí eu quero colocar aqui o que o Senhor está falando pela boca de Isaías, aqui no meio desse verso: pois o Senhor me dá força e poder. Repita comigo: o Senhor me dá força e poder. Força e poder, queridos, não pode vir de nenhum outro a não ser do Senhor. Olha que Isaías não ouviu Jesus dizendo, o que Jesus disse em Mateus capítulo 28, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele ainda não tinha escutado, não estava escrito em sua época, mas Deus falou com ele. Para não parar por aí, Isaías ainda transcreve agora mais à frente em seu livro, Isaías capítulo 33, verso 2, olha mais: o Senhor tem misericórdia de nós. Agora falando Ele mesmo, pois por Ti esperamos, ou tem outra tradução que diz, esperaremos. Agora a oração de Isaías: se Tu, Senhor, a nossa força a cada manhã. Lembra aqui do que nós acabamos de aprender, da oração de Salomão para o dia abençoado, para aquele que quer ter sucesso. Olha o que ele fala aqui agora, Isaías, o profeta: se Tu a nossa força a cada manhã, a nossa salvação na hora do perigo. Uma harmonia. Parece que Isaías tinha escutado Salomão falando e agora ele estava fazendo a própria oração. Repita comigo: essa tem que ser. Quem está aí? Vocês estão aí, gente? Amém? Deus está falando com você. Então repita comigo: esta tem que ser a minha oração. Se Tu, Senhor, eu vou facilitar o português para nós, nós não estamos acostumados muito a falar C com acento, SE e acento circunflexo no E, mas seja, tá bom? No português assim, bem enriquecido, não é o certo muito bem falar seja não, mas vamos lá. Seja Tu, Senhor. Melhorou? Vamos lá então, a gente está acostumado a falar errado mesmo, então vamos lá. Seja Tu, Senhor, a minha força a cada manhã. Olha, faça essa oração pela manhã, irmãos. Dedique o seu dia para Deus. Dedique as suas horas. Não é porque você está com as suas horas comprometidas com um contrato de trabalho, ou com um investimento como empreendedor, ou como empresário, que aquelas horas não são do Senhor.
A sabedoria que você estará executando lá, fazendo acontecer, materializando em resultados. Não é porque você é bom, nem porque você é capaz, embora Deus tenha te nutrido, enchido, e abençoado a sua vida com competências, mas é porque Ele está permitindo. E na hora que você realizar alguma coisa de sucesso, a palavra de Deus nos ajuda a agradecer, quando o apóstolo Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com vocês. Você vai dizer: muito obrigado, Senhor, porque eu acabei de fazer alguma coisa agora, que só o Senhor me deu essa condição. Neste mundo competitivo que nós estamos vivendo, a vaga de emprego que Deus abriu para você, tinha milhares querendo, com vontade de estar no mesmo lugar que você. Vou dar aqui um exemplo do que eu acabei tendo conhecimento essa semana. Teve um concurso público hoje, se não me engano, acho que foi hoje, aqui no estado, para que foi transformada em praticamente uma autarquia na área portuária, Ógimo. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. São os consertadores e estivadores do porto. Antigamente, para entrar nesta área, você tinha que ter uma indicação, conhecer alguém. Hoje você tem que fazer um concurso público. 30 mil inscrições, no mínimo, 30 mil, para 50 e poucas vagas. 30 mil. Falei, uau! Aí eu estava analisando as provas lá com uma pessoa que vai fazer o concurso, e eu pensando, para passar por 30 mil, você não pode errar nenhuma questão dessa. Não pode se dar o luxo de errar nenhuma, porque se você errar uma, vai ter um monte que errou uma também, desses 30 mil, pelo menos uns 1.000, vai errar uma também. Se errar duas, vai ter uns 5 mil que erraram duas. Se errar 3, quanto mais você erra, mais gente erra com você. E eu pensei comigo, junto com a pessoa, assim, só Deus pode fazer ele passar. Se ele souber disso, ele passa. Mas como assim, pastor? Deus vai ser injusto? Não. Deus vai fazer lembrar na hora. E se ele tiver começado a orar há uns 1 ano antes, 2 meses antes, 2 anos antes, 3 anos antes, eu estou dando uma dica para vocês, tá, gente? Quando ainda a prova está sendo preparada, Senhor, eu vou para esse concurso. É o Senhor, mas o Senhor vai colocar lá, na mente daqueles homens, as questões que eu sei. Irmãos, não subestime o que eu estou dizendo, não. Quem é dependente de Deus, é assim que acontece. Eu vou contar a minha experiência para vocês. Eu sou de uma família de pessoas que vivem sempre na dependência de Deus. Alimento em nossa casa, em algumas vezes, dependeu totalmente de Deus. Chegou na nossa casa porque Deus mandou. Sou o mais velho de 8 irmãos. Nunca estudei em escola particular. Sempre em escola pública. Esforço para ter livros era quando eu ia na biblioteca. Não lembro de levar dinheiro para a escola para comprar lanche na escola. Nunca comprei lanche na cantina que eu me lembre. Sempre era. Eu me lembro até hoje da canequinha de achocolatado com as bolachinhas maisena que a gente enfrentava na fila. E quando alguém dava a oportunidade para a gente entrar de novo, era uma alegria tremenda. E quando eu estudei ainda também numa escola melhor um pouco, aconteceu de virem aquele prato de mingau de aveia com banana e canela. Que beleza! Entrava na fila umas 3, 4 vezes. Mas eu tinha comigo na cabeça, eu sempre tenho que estar perto daqueles que sabem mais. Meu grupo, eu sempre pedia para estar com aqueles que eram melhores do que eu. Sempre fui servo do Senhor. Nunca pisei numa festa junina de escola. Uma vez falaram que se eu não fosse na festa junina, a gente ia tirar 0.
Falei, mãe, vai lá, por favor, a gente vai tirar 0 na matéria. E aí a lei está do lado daqueles que servem ao Senhor. Até nisso, glória a Deus. Nunca pisei numa festa junina de escola. Passado tempos, tive a oportunidade de ganhar um curso de medicina pago por um patrocinador, mas Deus havia me chamado para o ministério. Não podia negociar, tive que dizer não. Primeiro eu vou para o seminário, a minha prioridade é o Senhor. Passado o seminário, resolvi, preciso ter uma formação não menor do que padres. Então, para ser um pastor que tenha respeito, preciso ter pelo menos 13 anos de formação acadêmica. E aí fui estudar filosofia. Me inscrevi na Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, nunca tive dinheiro para pagar cursinho. Mas entre 42 inscritos, eu passei em 13º lugar. A minha oração foi, Senhor, coloca na prova o que eu preciso para passar. Me dá a chance, Deus, porque eu dediquei a minha vida ao Senhor. Olha a minha oração, dediquei a vida ao Senhor, agora eu preciso que o Senhor invista em mim. Quando eu sentei na prova, eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Eu tinha um livro de história, da história do Oriente, coisas que pouca gente lê, mas eu sempre gostei muito de história. E a história tratava sobre a Mongólia, conquistador Gengis Khan. E a prova aberta, já estava na fase da prova aberta, a segunda fase. Glória a Deus, sempre fui de leitura, li todos os livros infantis que a minha mãe tinha para dar para a gente, porque a gente não tinha televisão em casa. Então tudo que você pensar, de José de Alencar, da cultura brasileira, até livros russos, como Ivan e Oé, Robinson Crusoe, 20.000 léguas submarinas, A Volta ao Mundo, fomos lendo tudo daquilo. E então a minha redação, eu tirei nota 9 de 10. Na hora da prova aberta, era a prova de história e geografia. Sabe quantas questões da Mongólia caiu? 3 de 5. Eu sabia tudo sobre Gengis Khan. Eu sabia tudo sobre Mongólia. Eu sabia tudo sobre as monções, as chuvas na região da China. Sabia tudo sobre as conquistas. Deus me deu 3 questões de graça. Passei. Fiz o meu curso. De 42 alunos, só eu estava na minha formatura. Todos os outros ficaram pelo caminho. Quem conhece um pouco desses cursos assim, muito exigentes na Universidade Federal sabe que são poucos que terminam. Eu fui na minha sala. Depois outros foram terminando, mas sempre ficaram com um período para trás, que iam perdendo matéria, ficando daquele negócio lá de ter que repetir. Eu fui e venci. Acabado isso, fui fazer um curso de pós-graduação em aconselhamento para cuidar das pessoas, 2 anos. Acabou, eu de novo, oração ao Senhor. Senhor, eu não posso ser daqueles que vão dizer que eu sou um pastor ladrão. Eu quero ter uma profissão adequada e vou fazer direito, mas eu não tenho condição de pagar nada. Mais uma vez fui para a prova, sentado na cadeira. Senhor, eu dependo do Senhor. Sabe, irmãos, caiu as coisas que eu estudei no seminário. Matemática que eu estudei na 3ª série, num livro grosso assim, chamado Admissão, que eu nem lembrava mais, que era o livro que minha mãe estudou, e na época ela me emprestou, porque eu tinha muita dificuldade com matemática, e aquilo que ela sabia, ela me deu para estudar, e lá tinha as respostas, soluções. As questões me vieram na cabeça nas provas preparatórias de matemática. O Senhor trouxe a memória para que eu pudesse passar. De 42 que eram na época na Universidade de Vila Velha, a UVV, que tinha o vestibular, eu passei em 12º lugar. De novo, quase 13º de novo. Entrei para a universidade pela fé, não tinha condições de pagar, meu salário deixávamos todo na UVV. Quando as coisas apertaram muito, que iniciamos essa obra, eu abri mão do curso por causa da igreja. Mas aí, quando estávamos já estabelecidos com o templo comprado, eu orei ao Senhor, falei: Senhor, eu preciso terminar meu curso de Direito, me dá uma solução. E veio a mim
uma oferta da Faculdade Batista de Vitória para os pastores batistas. Sabe quanto que eu paguei na minha faculdade? R$ 280 nos meus terceiros últimos períodos. O pessoal pagava 1.200, tinha gente que chegava a pagar até 1.600, eu pagava 280. E não para por aí, só para finalizar rapidamente o meu testemunho para você, quem confia no Senhor. Quando eu estava no 9º período, eu disse, eu já vou fazer a minha prova da UAB, não vou deixar passar. É agora ou nunca, Senhor. E eu só quero fazer uma vez. Eu não quero passar vergonha desses que fazem 10, 3, 4, 5, sei lá quantas. É uma, ou vai, Senhor. E eu sou advogado. Um menino, filho mais velho de 8 irmãos, já tenho 11 anos de advocacia. Reflita comigo. A minha história era toda para ser diferente. Eu era para ser um empregado de uma empresa, ganhando bem pouquinho. Se fosse olhar as condições e a história que permeia aqueles que nascem em classe baixa como eu. Mas hoje, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho o meu próprio escritório, não é alugado. Deus me deu. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou capaz, é porque eu sou totalmente dependente de Deus. Não sou nada. Quando eu recebo elogios na minha carreira, eu falo glória a Deus, porque o Senhor tem me ajudado. Quando entrei na primeira vez no escritório que nós adquirimos na sala, Senhor, muito obrigado. Tudo Deus faz. É outra história, que é um outro testemunho para você, desde o nosso apartamento, da nossa casa que nós temos, do nosso carro, das coisas que Deus nos deu, da filha que nós temos, da esposa maravilhosa e linda que eu possuo. Quando falo possuo aqui, não é porque eu sou o dono dela, não, é porque Deus me deu. Eu acredito que ela, né, tadinha, Deus deu uma coisa pior para ela, mas para mim foi ótimo. Se vocês forem no jantar de casais que nós vamos ter agora, dia 11 de março, 11 de junho, você vai ouvir lá o meu testemunho de como eu casei com a Hélida, tá? Não perca. Gente, é demais o que Deus faz. Repita comigo. É demais o que Deus faz. Alguém vai dizer assim, nada, pastor, é na medida certa. Para mim não, irmãos. Para mim é transbordante. Não tenho jarros suficientes para abarcar a bênção de Deus, eu não tenho. Mas Ele continua dando. É como um copo que recebe uma descarga de um caminhão caçamba. É assim aquele que tem a vida dedicada na força do Senhor. A sua história pode ser melhor do que a minha. Pouco tempo atrás, estava conversando com meu tio, que é engenheiro, pastor, ele estava dizendo para ele, tio, eu parti do -1, do descrédito, para chegar onde eu estou. Quem olhava para nós não dava nenhuma condição de chegarmos onde chegamos. E sabe o que Deus fala para mim? Você é capaz de acreditar que Deus fala para mim ainda? Eu estou com 51 anos, Ele diz para mim, isso é só o começo. Fala, Senhor, mas eu já tenho tudo que eu preciso para a minha necessidade. Isso é só o começo. Não estou falando de bens materiais, queridos. Eu estou falando de sucesso em cuidar de vidas e abençoar pessoas. Esse testemunho que eu estou dando para você aqui é o testemunho da vida de transformação que Deus fez de um menino pobre, que era desconsiderado por muitos na sala de aula por ser servo de Deus, muitas vezes chamado o crente da bunda quente, para um servo de Deus. E quando eu passo por aqueles que estudaram comigo, eu olho para a vida dele e falo, não acredito, fulano de tal está desse jeito.
Quantas vezes, né, fui falar de Jesus, não acreditou, não quis. Alguns já morreram. Mas eu estou aqui hoje ministrando para a sua vida. A força do Senhor move o impossível por nós. Você quer viver isso? Eu quero que você, por gentileza, se coloque de pé agora. Não deixe de fazer essa oração da manhã. Mas agora você vai levantar as mãos assim comigo. E só vai fazer isso se você quiser mesmo. Você vai assim: Senhor, eu me rendo a Ti. Repita comigo: Senhor, eu me rendo a Ti. Então aceita a oração de rendição agora sobre você. Senhor, em nome de Jesus, eu louvo a Ti por tratar conosco. Ministrar poderosamente a nós. Nos abençoar de forma tão singular, demonstrando que o Senhor nos ama e apesar de nós ainda continua acreditando em nós. Completa, Espírito Santo, a Tua obra na nossa vida, em nome de Jesus. Pastor, eu preciso de uma oração diferente. Eu preciso de unção com óleo.